Fala galera, nessa aula eu quero discutir com vocês sobre uma resposta fisiológica importantíssima de se entender, que é a hipotensão pós-exercício. E nós vamos analisar essa repercussão fisiológica advinda do treino intervalado de alta intensidade e do treino contínuo de moderada intensidade. E para nortear a nossa discussão, eu trouxe um interessante artigo do nosso grupo de pesquisa, que na tradução para português, o título tem Magnitude e duração da resposta hipotensora em hipertensos, exercício contínuo intervalado. Então, primeira coisa que precisamos entender é que a hipertensão é uma doença multifatorial, que é caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial. E a hipertensão arterial está associada com o aumento do risco de infarto e AVC. Logo, é importantíssimo o tratamento da hipertensão arterial. E o tratamento é baseado em medidas medicamentosas e não medicamentosas. E dentro das medidas não medicamentosas, o exercício físico tem papel fundamental. Então, nós precisamos entender. E no que tange ao tratamento da hipertensão arterial, ou seja, a resposta crônica de redução da pressão arterial, ela é advinda do efeito cumulativo das reduções agudas da pressão arterial. Vamos entender isso. Então imagina que seu aluno idoso, diabético, cardiopata, mas principalmente hipertenso e cardiopata, chegou para treinar com você. E antes de começar o treinamento, você mediu a pressão arterial dele. E a pressão arterial dele de repouso estava 145 por 90 milímetros de mercúrio. Essa era a pressão arterial dele pré-treino. Se você não fizesse exercício de maneira criteriosa com ele que faz uso de medicamento, ele teria ao longo das 24 horas, ficaria com essa pressão arterial em torno desses valores. Então, ao longo das 24 horas do dia, a pressão ficaria em torno desses valores. Contudo, porque ele encontrou você, nós vamos ter agora um benefício fisiológico. Qual é a repercussão? Vamos entender. Então, essa era a pressão arterial. Vamos supor que você vai colocar essa pessoa para poder fazer o treino aeróbio. Seja aeróbio de baixa intensidade, moderada intensidade ou aeróbio de alta intensidade como o HIIT. O que acontece com a pressão arterial? Durante o exercício, ela aumenta. Durante o exercício, a resposta da pressão arterial aumenta. Na verdade, o que aumenta é a pressão arterial sistólica. No aeróbio, a diastólica se mantém. Então, esse é o comportamento da pressão arterial. Lembrando que é o aumento da pressão sistólica. Mesmo se o cara é normotenso ou hipertenso ou cardiopata, a resposta normal é a pressão arterial sistólica no aeróbio aumentar, conforme, claro, aumenta a intensidade do exercício. E o que acontece quando encerra o exercício? Quando encerra o exercício, então, ou seja, pós-exercício, essa pressão arterial começa a reduzir. Ela começa a reduzir. E aí pode atingir valores, agora olha só, valores inferiores do que estava antes de começar o exercício. Então, essa redução é uma redução da pressão arterial, mas que ela pode atingir agora valores inferiores do que estava antes de começar o exercício. Essa resposta se chama hipotensão pós-exercício. Então, é a redução da pressão arterial a níveis inferiores do que estava antes de começar o exercício físico. E qual é o benefício disso? Isso pode durar até 24 horas. E se reduz a pressão arterial, reduz o estresse cardíaco. Porque o estresse cardíaco é determinado pelo duplo produto. O duplo produto é o resultado da pressão arterial sistólica vezes frequência cardíaca. Então, esse seu aluno, ele teria um nível de estresse cardíaco. Por quê? Porque como ele é hipertenso, cardiopata, a pressão arterial dele ficaria sob um valor. Logo, teria um nível de estresse cardíaco. Mas porque ele encontrou você com um treino prescrito de maneira estruturada, essa pressão agora é menor. E pode durar até 24 horas o efeito de ser menor. Logo, tem menos estresse cardíaco. E vai ter também menos estresse cerebrovascular. O estresse cerebrovascular pode ser determinado pelo quê? Pela pressão transmural cerebrovascular. Essa pressão transmural cerebrovascular em seu aluno cardiopata, obeso, idoso, diabético,
pode levar agora a um dano no vaso sanguíneo e impactar no AVC hemorrágico, que é o mais perigoso. Mas porque ele encontrou você, a pressão agora vai ser menor. E se a pressão vai ser menor, a pressão transmural cerebrovascular, a pressão transmural cerebrovascular é a pressão contra os vasos sanguíneos cerebrais. Como vai ser menor a pressão arterial, vai ser menor o estresse cerebrovascular. Então perceba a importância do exercício físico, a redução aguda. Repara que isso aqui foi efeito agudo, mas a relevância clínica que tem isso. Com uma sessão já aconteceu isso, desde que o treino seja prescrito de maneira criteriosa. Isso já acontece. E qual é o benefício clínico agudo? É que agora durante o dia, durante até 24 horas, ele vai ter menor estresse cardíaco e menor estresse cerebrovascular. Além disso, o efeito cumulativo das reduções agudas, ou seja, das hipotensões pós-exercícios, vai levar agora à redução crônica da pressão arterial. E aí a questão que entra é o seguinte: qual vai ser o modelo de treino? O modelo de treino mais utilizado fica sendo o aeróbio de baixa ou moderada intensidade. Tanto que a maioria das diretrizes que nós temos no que tange reabilitação cardiovascular, tratamento para hipertensão arterial, aborda como treinamento aeróbio de baixa e moderada intensidade. Mas será que o aeróbio de alta intensidade não é mais eficiente? Não é mais eficaz para promover essa hipotensão pós-exercício? Logo, menor estresse cardíaco, menor estresse cerebrovascular, e que o efeito cumulativo, se a redução crônica está associada ao efeito cumulativo, logo, se eu tenho uma magnitude maior de redução, eu vou ter um maior impacto na redução crônica da pressão arterial. Posso ter esse impacto fisiológico. Mas será que então um treino de maior intensidade não tem maior benefício fisiológico? Foi isso que nós tivemos como objetivo, investigar essa análise. Então, comparar os efeitos do treino contínuo, de moderada intensidade, contra o treino intervalado de alta intensidade, sobre a magnitude, ou seja, o quanto que desce, e a duração da resposta da hipotensão pós-exercício em hipertensos, por meio da monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um aparelho que você agora consegue medir a pressão arterial ao longo de 20 horas, 24 horas, do tempo que você quiser. Beleza, como é que foi a metodologia do estudo? Nós pegamos 20 idosos, então idosos eram maior que 60 anos de idade, maior ou igual a 60 anos de idade, hipertensos. Beleza? E agora nós, pré-treino, medíamos a pressão arterial, frequência cardíaca também, de maneira indireta. Utilizado o quê? O efeito do aparelho auscultatório. Então, esfigmomanômetro, aneroide, para a gente poder auscultar a pressão arterial. Então, pré-treino, medíamos a pressão arterial. E aí, pós-treino, colocávamos a mapa na pessoa, que é o aparelho monitorização ambulatorial da pressão arterial. Isso significa a sigla MAPA, tá bom? E aí, para a gente poder agora monitorar durante 20 horas essa pessoa pós-treino, para poder ver agora quanto que a pressão arterial reduziu. Frequência cardíaca também medimos, né? Pré-treino, durante o treino. Então, a medida da pressão arterial e frequência cardíaca foi durante 20 horas após o treino. Isso foi realizado com a MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Beleza? E a sobrecarga cardiovascular também foi medida. Foi medida a partir do duplo produto. O duplo produto é a variável fisiológica que consegue agora estimar a sobrecarga cardiovascular. E ela é dada pelo que? O duplo produto foi dado pela frequência cardíaca média das 24 horas, pela pressão arterial sistólica média das 20 horas. Então, a frequência cardíaca média que ficou nas 20 horas pós-exercício e o valor da pressão arterial, nós achamos o duplo produto médio dessas 20 horas, que nos mostra a sobrecarga cardiovascular. Nós queríamos identificar qual que reduz mais a sobrecarga cardiovascular. E nós realizamos 3 exames de mapa. Mapa controle. O que era mapa controle? A pessoa chegava com o uso dos medicamentos que ela faz normal, ou seja, todos eram tratadas medicamentosas,
todos faziam acompanhamento com os seus cardiologistas e nós colocávamos a mapa neles sem fazer treino. Chegava, colocava a mapa e monitorava a pressão arterial de 24 horas. Uma outra sequência, a intervenção era o quê? Num outro momento, nós fazíamos um treino contínuo de moderada intensidade e colocávamos a mapa para poder acompanhar como ficava a pressão arterial e frequência cardíaca de 20 horas. E num outro momento a gente colocava o quê? A mapa após o treino intervalado de alta intensidade, para a gente ver como é que se comportava a pressão e a frequência, tanto no dia que a pessoa não treinou, como no dia que ela fez o treino contínuo, como no dia que ela fez o treino intervalado de alta intensidade. Então olha só, nós fizemos um teste ergospirométrico com eles, para poder identificar o VO2 máximo, e a partir dessa análise, identificar a intensidade de treino. Por quê? Porque o protocolo de treino do método contínuo foi como? Nós colocamos eles, todos os idosos aqui, na intensidade do limiar anaeróbio ventilatório, que é uma intensidade de moderada intensidade. Então todos treinaram durante 42 minutos no limiar anaeróbio ventilatório, identificado no teste de VO2 máximo. E depois todos também fizeram o treino intervalado. Foi sorteio, foi randomizado, ou seja, era sorteado se começava pelo treino contínuo e quem começava pelo treino intervalado, tá bom? Então no método contínuo de moderada intensidade, 42 minutos na intensidade do limiar anaeróbio ventilatório. Já no treino intervalado de alta intensidade, nós colocávamos eles como foram os estímulos? Eram 4 minutos na intensidade do ponto de compensação respiratória. Intensidade do ponto de compensação respiratória, que é a intensidade do exercício, onde eu tenho agora um aumento da ventilação para agora poder fazer o que? Liberar CO2. Nós vamos discutir hoje, na verdade, em outras aulas, sobre essa intensidade. Mas saiba que é uma intensidade do exercício, onde eu tenho agora aumento, eu tenho uma hiperventilação para eliminar CO2, já que o bicarbonato de sódio já não dá mais conta de tamponar os íons de hidrogênio. Os íons de hidrogênio que vão levar agora à fadiga por acidose metabólica. O efeito compensatório é agora de ter o quê? Uma hiperventilação para eliminar esse excesso de CO2. Essa intensidade que nós vamos discutir, saiba apenas disso, fizemos intensidade de 4 minutos no ponto de compensação respiratória. Só para ter uma análise, em pessoas, o ponto de compensação respiratória fica mais ou menos a 80%, 85% do VO2 máximo. E a recuperação foi como? A recuperação foi 2 minutos a 40% do VO2 máximo. Tempo total do treino, 42 minutos. Ambos os treinos tiveram o mesmo gasto calórico. Beleza? Quais foram os resultados que nós identificamos? Mapa controle, ou seja, aquele dia que as pessoas colocamos a mapa nas pessoas e elas não treinaram. Lembram? Eram todos tratados por medicamentos. E a pressão arterial de vigília, ou seja, durante o dia, ficou como? Sistólica, cerca de 140 milímetros de mercúrio. E durante o sono, 122 milímetros de mercúrio. Tá bom? Então, durante o dia, durante a noite, 140, durante o sono, 122. E a diastólica, durante a vigília, 88 milímetros de mercúrio. E durante o sono, 73 milímetros de mercúrio. Duplo produto. Lembra? Do produto é o resultado da pressão arterial sistólica vezes frequência cardíaca. Durante o dia, 10 mil, vigília, 10 mil de duplo produto. Sono, 7 mil. Beleza, por que eu estou mostrando isso? Qual é o valor de normalidade da mapa? Quanto tem que dar a mapa no período de vigília? Tem que dar menor que 130 por 85. Quanto que deu a pressão arterial desses idosos hipertensos que faziam uso de medicamento, que eram acompanhados? O normal é dar no período de vigília menos que 130 por 85. Quanto deu? Sistólica 140 e diastólica 88. Então, tratados por medicamentos, a pressão deles estava anormal. Estava em valores de anormalidade, mesmo fazendo uso de medicamentos. E durante o sono, quanto tem que ficar? Menor que 110 por 70. E quanto que ficou? 122 por 73, ou seja,
tanto no período da vigília como durante o período do sono, a pressão deles estavam anormais, estavam em valores anormais, fazendo uso de medicamentos. Quando nós fizemos o treino contínuo, o que aconteceu com a mapa deles? A mapa comparado ao controle. A mapa após o treino contínuo, 20 horas de monitoramento, comparado com a mapa controle, que foi o dia que não treinou. Olha o que aconteceu? Pressão arterial sistólica de vigília, houve redução de 10,3 milímetros de mercúrio. Então, a pressão sistólica deles, de todos que fizeram a mapa controle, reduziu agora cerca de 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, foi para valores de 129 milímetros de mercúrio. Ou seja, agora o período de vigília ficou dentro da normalidade, que a normalidade é ficar menor que 130, e agora ao fazer o treino contínuo, ficou em valores menores. Isso é show de bola, isso é sensacional. E a pressão arterial durante o sono, redução de 9,25 milímetros de mercúrio, foi para 113. Quanto que é o normal? Menor que 110. Não levou para classificação de normal, mas já reduziu de maneira significativa a pressão sistólica no sono. E a pressão diastólica de vigília, redução de 11,24 milímetros de mercúrio, foi para 77. Quanto tem que dar? Menor que 85 na vigília, e deu 77. Sensacional. E durante o sono, reduziu 8,69 milímetros de mercúrio. Foi para quanto? 64. Quanto tem que dar? Menor que 70. Então levou a pressão arterial diastólica para níveis de normalidade. E o duplo produto que mostra o estresse cardíaco. Durante a vigília, reduziu agora para 9.670. Quanto tinha dado no dia que não treinou? 10.000. Então aqui eu tenho menor estresse cardíaco. E durante o sono, 7.050. Quanto tinha dado no mapa controle? 7.000. Então o que acontece? O quê? Que durante o período da vigília houve redução do estresse cardíaco. Em relação ao sono, não houve redução significativa. Isso foi após a mapa do treino contínuo. E o intervalado de alta intensidade? O que nós identificamos? Deixa aqui os valores de normalidade, só para a gente acompanhar. Vamos lá. Mapa contínuo, após o controle, já mostrei para vocês. Agora vamos ver a mapa intervalada, após o treino intervalado de alta intensidade. Pressão arterial de vigília foi para quanto? 124 milímetros de mercúrio. Quanto tinha ido no treino contínuo? 129. Ou seja, no intervalado houve redução mais expressiva da pressão arterial sistólica. Cerca de 5 milímetros de mercúrio a menos. Isso é significativo, isso é relevante. Então, no treino intervalado, houve maior redução da pressão arterial sistólica no período da vigília. E durante o sono, a pressão foi para 110 milímetros de mercúrio. Quando que foi para o contínuo? 113. Então aqui já levou para valores de normalidade a pressão arterial. Teve redução mais expressiva e significativa do que o treino contínuo, que é, na verdade, o que é mais prescrito. Mas olha só, intervalado foi superior. E a pressão diastólica durante a vigília foi para 73 milímetros de mercúrio. Quando foi? Quando fez o treino contínuo? Foi para 77. Então o intervalado reduziu 4 milímetros a mais do que o treino contínuo. E essa redução foi significativa. E a pressão diastólica durante o sono foi para 63 milímetros de mercúrio após o intervalado. Quanto que foi lá após o contínuo? 64. Então, uma redução ainda maior no intervalado de menos 1 milímetro de mercúrio. E o duplo produto que mostra o estresse cardiovascular, olha só, foi para 9.120 após o treino intervalado. Quanto que era após o treino contínuo? 9.670. Isso significa o quê? Que agora o treino intervalado reduziu mais o estresse cardíaco, tanto durante o período de vigília como durante o sono, porque durante o sono o duplo produto foi de 6.630, lá no contínuo foi de 7.050, redução significativa, mais expressiva no treino intervalado de alta intensidade comparado ao contínuo de moderada intensidade. E essa repercussão é benéfica por quê? Porque o estresse cardíaco vai ser menor, o estresse cerebrovascular vai ser menor. E os mecanismos associados a essa maior resposta no treino intervalado está associado por quê? Porque no treino de alta intensidade eu tenho mais produção dos agentes vasodilatadores.
Os agentes vasodilatadores reduzem a resistência vascular periférica, reduzindo a pressão arterial. No treino intervalado de alta intensidade, comparado a contínuo, vai ter mais óxido nítrico, lactato, CO2, entrada de sódio, saída de potássio. Isso reduz mais a resistência vascular periférica, reduzindo a pressão arterial. Além disso, eu vou ter agora um reajuste dos baroreceptores. Baroreceptores são receptores de pressão, presentes na artéria aorta e na carótida interna. Então, eu vou ter mudança agora dos 7 pontos dos baroreceptores e agora maior impacto. Esses são os principais mecanismos associados à hipotensão pós-exercício. Então, a conclusão é: os métodos de treino contínuo e intervalado promovem significativa hipotensão pós-exercício. Show de bola! Ambos promovem a redução do estresse cardíaco e cérebro vascular. Contudo, o treino intervalado gera maior magnitude, ou seja, reduz mais, ou seja, promove maior redução, promove maior hipotensão pós-exercício e menor sobrecarga cardiovascular, medida por um menor duplo produto em comparação com o método contínuo. Por isso que a nossa análise tem que ser ampliada, porque o treino intervalado de alta intensidade ele é eficiente, eficaz e seguro e promove maiores magnitudes de repercussões fisiológicas associadas ao tratamento da hipertensão arterial e de doenças cardiovasculares. Espero que essa aula possa ter ajudado vocês aí. Um abraço!